Oi, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com a Camila, que é uma amiga de muito tempo, para falar sobre um assunto que é extremamente importante e desafiador, que é como essas tecnologias estão impactando, nos ajudando e trazendo os novos desafios para a gestão dos nossos sistemas de saúde. Camila, muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Helenara. Obrigada pelo convite. Eu fiz uma pequena apresentação que eu vou colocar, e essa pequena apresentação fala um pouquinho da Rede Santa Catarina, que é onde eu trabalho, fala de saúde digital e transformação digital, e depois eu conto como é que a gente está transitando aí nessa jornada aí de transformação digital, tá bem? Então, eu vou passar rápido, eu tenho aqui alguns slides, né? A Rede Santa Catarina é uma rede de hospitais, de escolas e de serviços sociais, né? Então, a gente tem uma instituição de longa permanência, creches, e nós estamos aqui em 6 estados. Hospitais, a gente tem 8 hospitais atualmente, e eles estão em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo. Isso já traz assim uma certa complexidade, né, para nós, porque são hospitais, assim, acho que como todas as redes, né, hospitais em contextos muito distintos, né, e eu vou explicar um pouquinho também como eles são, né, porque a gente tem hospitais que atendem totalmente a saúde suplementar e hospitais SUS e mistos, né, o que também traz complexidade para todo o sistema. Esses são alguns números do ano passado, de 2022, foram mais de 100 mil internações, 460 mil pacientes dia, mais de 5 milhões de atendimentos ambulatoriais, e a gente tem este modelo, que é um modelo onde a gente, 60%, né, no mínimo, do que a gente faz para o SUS, né, destinado ao Sistema Único de Saúde. É assim que esse é o nosso modelo, né, de organização social. Bom, e aí quando a gente fala em gestão da mudança, tecnologia, né, a gente olha muito para o mundo atual que a gente vive, né? A gente está em transformação digital em todas as áreas, né? Acho que mudou, né, a maneira com que a gente trabalha, com que a gente consome, com que a gente se desloca, se relaciona, namora, casa, né? E não seria diferente também dentro da saúde, né? E aqui eu destaco, né, quando a gente fala, né, de estamos tratando hoje, né, dentro do sistema de saúde, quando a gente fala de saúde: centralidade no paciente, medicina personalizada, saúde digital, interoperabilidade de dados, prevenção e cuidado, saúde baseada em valor e a consolidação do mercado e dos serviços, né? Então, né, estou focando um pouquinho aqui na saúde digital e na interoperabilidade de dados, para a gente entender um pouco, né, do que a gente está falando, né? Eu gosto muito essa definição, né, que a saúde digital é definida como o uso de tecnologia da informação e comunicação para melhorar a saúde das pessoas, dos serviços de saúde e o bem-estar de indivíduos e população. Então, tem um objetivo bem claro, né? Melhorar a saúde. A OMS fala que é o campo de conhecimento e de prática associado ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias para melhorar a saúde. Tem gente que vai mais longe, né? Tem um artigo bastante interessante falando que a saúde digital está muito ligada à transformação cultural, né? A partir de tecnologias disruptivas que fornecem dados digitais e acessíveis, e objetivos acessíveis a cuidadores e pacientes, que levam um relacionamento médico-paciente de nível igualitário, com tomada de decisão compartilhada e a democratização do cuidado. A gente vai ver que a digitalização, a saúde digital e toda a transformação digital leva toda essa mudança de comportamento que a gente vai, né, que a gente vai viver em relação à saúde, né, onde não mais o paciente, a gente estava, né, ouvindo aqui falarem, o paciente não precisa estar naquele lugar, né, o paciente pode estar na casa dele,
ele não está mais na clínica, não está no hospital, então uma série de mudanças comportamentais para todos nós, né? E como eu falava, a transformação digital, são processos de integração de tecnologia digital, dados das áreas da vida cotidiana, incluindo a nossa área de saúde, que a gente está aqui, e mudanças que deles resultam. Então, a transformação digital são transformações culturais. Então, é muito difícil a gente separar mudança e transformação digital. Essas coisas andam juntas, né? São complementares. Eu trouxe aqui 2 artigos recentes que saíram no New England, porque é disso que a gente está conversando agora, né? Inteligência artificial, machine learning, o chat GPT-4, né? As pessoas estão assustadas, o que vai acontecer? E eu recomendo muito esses artigos porque ele dá um overview, um pouco de um histórico, né, do que aconteceu. Então, hoje, né, se a gente olhar os nossos dispositivos de bolsa, os nossos telefones celulares, eles são mais poderosos que esses supercomputadores aí da década de 80, que a gente vê aqui na figura do meio, que ocupava salas inteiras, né? Então, a gente já tem esse computador aí há muito tempo, então, só que a gente só simplesmente mais dados, mais desempenho, mais armazenamento, a gente não faz o que a gente faz hoje, né? Então, isso evoluiu bastante, né? A gente começou aí com o Google começou o líder de buscas online, e a partir de então houve o desenvolvimento então de todos os algoritmos, e rapidamente a gente aprendeu a rastrear um pouco o comportamento dos usuários quando ele busca informações específicas. E do armazenamento a gente foi para toda a parte de inteligência de dados, até chegar onde a gente está hoje, onde a gente tem um chatbox, né? A gente tem uma inteligência artificial, uma ferramenta que aprendeu a linguagem e que hoje conversa com a gente, né? Então, isso tudo deve mudar completamente o nosso relacionamento com todo o sistema de saúde, né? Então, enquanto hoje a gente usa isso bastante para imagem, bastante na Covid, né? Quando a gente teve recentemente aí olhando quão importante, né, foram esses bancos de dados para a nossa gestão da pandemia, né, triagem de paciente, prontuário eletrônico, né, a nossa monitorização pós-alta de paciente, o acesso do paciente e do médico aos serviços de saúde, né, isso tudo evoluiu bastante, e a gente deve usar a inteligência artificial como mais um componente dentro do cuidado, né? Então, nós vamos ser médicos diferentes, né? Eu acho que todo conhecimento não cabe mais há muito tempo, né? Nas pessoas, a gente tem esse apoio, mas cada vez mais esse apoio vai ser melhor desempenhado pelas máquinas, né? Então, a gente vai eu não diria supervisionar, mas a gente vai caminhar junto com o paciente dentro dessas novas tecnologias, né? Recentemente eu li uma entrevista de um cientista, de um matemático americano que inventou, sabe aquela lei de Moore, que fala que a gente vai aumentando, a cada 2 anos dobra o número de tecnologia e de conhecimento, né? E ele falou o seguinte, ele está bem idoso agora e ele tinha que fazer uma cirurgia de joelho, e ele falou que o chat GPT foi o que melhor falou para ele como é que ele se preparava, como é que ele poderia se preparar para essa cirurgia de joelho, porque tanto os médicos como os enfermeiros deram informações muito curtas, pequenas e insuficientes para ele. Então, nesse ambiente aí que a gente vai transitar junto com eles. E ele termina dizendo assim, esse artigo, né, que nós não devemos ter medo dessa tecnologia, né? A gente tem que trabalhar junto com a inteligência artificial, com o machine learning. A gente vai continuar a fazer o que a gente está fazendo, mas de uma maneira diferente e de uma maneira mais, vou dizer, de uma maneira mais
custo-efetiva, mais objetiva, mais eficiente, mais eficaz, né? E que provavelmente a gente vai ter muito mais tempo de fazer outras coisas, de ter um relacionamento com o paciente, entender quais são as prioridades, do que ficar ali no que a gente faz hoje, nas nossas tarefas habituais, né? Então, esse é um pouco do resumo, né, do nosso futuro, né? Então, que já é um futuro que já está batendo a porta, né? Então, não é mais o centro do cuidado, não é mais o hospital, o laboratório, a clínica, mas é o paciente, tá? É baseado no indivíduo, numa relação não de hierarquia, né, mas de parceria, de colaboração, não é? Os dados, então, o paciente vai ter toda essa... vai ter os seus dados, né? Os dados não são mais dos sistemas de saúde, e o médico ele vai, né, como a gente vai ter um papel, né, e todos os profissionais de saúde, não tanto de autoridade, mas de guia, né, de uma pessoa que está ali junto, ali vocês veem a figura, não está um de cada lado para o outro, estamos sentados juntos, um do lado do outro, olhando os dados todos coordenados numa única base, e conversando sobre as perspectivas desse paciente. Então, essa é a ideia. E tem dois aqui, eu trouxe dois exemplos que eu me lembro bem, né, da época, esse é mais recente, da época do Covid, onde isso foi nos Estados Unidos, onde eles conectaram todos os dados, né, então dados do sistema público, do sistema privado, das farmácias, e eles conseguiam ver, puxa, se está vendendo muito autoteste na farmácia, então eles conseguiam prever, né, surtos e conseguiam, por exemplo, levar para aqueles lugares a vacina, eles conseguiam fazer essa gestão melhor. E eu fiquei também muito impressionada com essa solução, que é uma solução de uns pesquisadores de Harvard que estão, então, utilizando a inteligência artificial para prevenir suicídio, né? A gente sabe que suicídio é um problema atual, importante, e que pouco se avançou nessa prevenção. E esse celular, esse sistema, ele está ligado a uma pulseira, um Fitbit, e ele olha um pouco se o paciente está dormindo ou não, se ele está acordado, se ele está agitado, se ele está se movimentando, se ele está saindo de casa ou não, e ele conversa com o paciente. Como é que você está se sentindo hoje? Hoje, a sua vontade de se matar vai de 0 a 10, e se você coloca uma nota maior, uma pessoa liga para você, vai até a tua casa. Então, eu acho que isso são exemplos onde a gente atua, de fato, muito melhor do que a gente atua hoje, com as ferramentas que a gente tem. Então, depois desse overview aí, eu vou também falar rapidamente como é que dentro lá da rede Santa Catarina a gente está enfrentando, né, ou está navegando nesse mundo novo aí de transformação digital. Bom, alguns desafios que eu elenquei aqui, né? Então, ser rede é muito importante para a sobrevivência hoje, atual, né? Então, a gente precisa estar interconectado, essa interdependência fundamental, né? Tem essa consolidação, né, de prestadores que a gente vê também. E a importância do papel da governança, né, é bastante importante aí. Então, a governança torna-se fundamental, que a gente estruture esse papel aí das pessoas que estão no corporativo, na gestão desta rede, né? Então, dentro da rede Santa Catarina, nós também revisamos todos os nossos papéis neste novo modelo de rede mais estruturada, né? Outro desafio é, como eu já contei um pouco para vocês, a gente tem hospitais que estão totalmente dedicados à saúde suplementar e hospitais que estão atendendo ao SUS. São hospitais diferentes, têm graus de maturidade diferente, tanto por processos quanto até pessoas mesmo, a qualificação, portanto, necessidades diferentes, né? Então, a gente dividiu esses hospitais em grupos para
desenhar uma estratégia para esses grupos diferentes que a gente tem chamado aí de clusters, né? E a própria tecnologia é um desafio, né? Eu acho que tem essa educação para nós, mas também eu vejo que hoje existe um grande esforço de integração de dados que ainda é muito deficiente nos sistemas que a gente utiliza, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, hoje ainda há muita dificuldade de integrar os diferentes sistemas e as diferentes informações e dados. Então, esse é um grande desafio. Esse eu trouxe para vocês, a gente começou mesmo, se a gente for colocar lá atrás, o primeiro hospital a adotar um prontuário eletrônico foi o Hospital Santa Catarina, lá em 2006. Mas em 2016, nós de fato começamos a estruturar a rede, né? Então, vocês até vão ver aqui que tem aqui, ó, começou na TI, mas é para toda a rede. A gente coloca aqui um banco único de dados, né, sem papel. Então, a gente começou a nos estruturar em 2016 com um projeto grande, que chamava Projeto Transformação, que fundou as bases do que a gente está fazendo hoje. Ele, basicamente, ele focou bastante na infraestrutura desses nossos hospitais, o que eu acho que é muito correto, né? Porque para você ter novas tecnologias e ferramentas, você precisa ter uma base boa, você precisa ter um bom computador, você precisa ter uma boa internet, você precisa ter coisas que funcionam para você poder usar. Então, e isso custa caro, e a gente fez um investimento bem grande, né, nesses últimos anos, olhando toda a rede de internet, armazenamento de dados, onde esses dados ficavam, onde a gente tinha segurança, né, como é que a gente fazia a troca de informações, onde a gente padronizava, cadastrava, né? Então, tem um trabalho de base aí extremamente importante que a gente precisa fazer e faz parte aí da jornada, e a gente começou aí em 2016. Recentemente, no ano passado, né, a gente está fazendo um novo planejamento estratégico, né? Isso acontece com todas as instituições, de tempos em tempos, então nós começamos o nosso planejamento estratégico, e a questão da transformação digital foi bastante importante, e a gente falou, bom, nós precisamos organizar a transformação digital dentro da rede Santa Catarina. A gente precisa de pessoas especialistas que tenham método, que saibam fazer a governança, que saibam capacitar e treinar as pessoas e a rede, né? Então, o objetivo foi, então, estruturar um escritório de transformação digital para avaliar as jornadas, os processos, as tecnologias, entender em que grau de maturidade nós estávamos em relação ao mercado, ao mundo. A partir de então, elaborar um plano de transformação digital e capacitar as pessoas para que a gente possa cumprir, né, possa entregar esse plano. Nós contratamos uma consultoria, que essa consultoria chama Folks, que está nos apoiando, né, que fez todo o diagnóstico inicial do grau de maturidade dos nossos hospitais, né? Então, olhou todos os nossos processos, o que era digital, o que não era, processos também é muito importante. Isso, né, veio também da transformação digital, a gente reorganizar toda a nossa área de processos dentro da saúde. E então a gente agora estamos então, né, com um escritório de transformação digital implementado para a rede, para que a gente então faça a gestão, a governança de todos esses projetos e de toda a transformação. Esse é um slide que mostra um pouco da maturidade digital da nossa rede, tá? Então, nesse aqui da minha esquerda, né, de frente aqui da esquerda, onde vocês verem uma série de pontinhos, são hospitais brasileiros, né? E aqui nessas outras
cores aqui, a gente vê os nossos hospitais. Ah, ficou melhor, né? Eu acho até que tem um ponteiro aqui, tem um laser point. Deixa eu ver se eu consigo olhar. E então nós estamos aqui, né? Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra o grau de adoção de novas tecnologias aqui e a preparação para a jornada digital. A preparação para a jornada digital é justamente essa parte, não só de infraestrutura, né? Mas de uma certa governança dessa infraestrutura, de dados, de padronização e processos, né? Então, quando a gente olha, a gente não está ruim, a gente está aqui, ó. Aqui nesse tem os hospitais da ANAP e a gente está aqui, e isso aqui é uma média de todos os hospitais, desses 8 hospitais. Então, a gente tem hospitais menos maduros e hospitais mais maduros. Mas a gente ficou bem feliz com esse diagnóstico porque, puxa, a gente está no caminho, né? A gente está ali na metade do caminho, né? E você vê que aqui, ó, são hospitais RIM7, né? São hospitais que são de excelência, hospitais que não estão aqui no Brasil, né? Então, a gente tá bem, mas a gente quer chegar lá e é por isso que a gente tem feito todo esse trabalho. Então, essa é a ideia, né, agora. Então, a gente, como eu conversei com vocês, deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui. A gente, então, desenhou essa nossa jornada aí até 2026, né, onde a gente tem estruturado aí os nossos projetos. E esses projetos, eles estão estruturados em grandes grupos, né, um grupo de hospitais privados, onde a gente tem uma exigência maior até mesmo do paciente, né, e do médico para acesso ao prontuário eletrônico, à distância, acesso a serviços do hospital, telemedicina, e nos hospitais onde a gente tem, né, basicamente, o serviço para o Sistema Único de Saúde, o nosso foco é na eficiência, né, na eficiência operacional do sistema, na parte de preencher corretamente os dados, né? Evitar retrabalho para que a enfermagem, para que a equipe médica possa se dedicar ao paciente, toda a parte de back-office também, auditorias, tudo isso a gente tem trabalhado bastante nos projetos destinados a esse cluster, né? Então, é dessa maneira que a rede está enxergando a transformação digital. Rapidamente, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa ideia aí, essa história e um pouquinho aí do racional disso tudo, para a gente poder, então, começar a conversar sobre esse tema. Obrigada. Acho que terminou. Oi, Camila, muito obrigada. Acho que essa preocupação, essa jornada, ela é comum a muitas instituições, né, de como é que a gente vai avançar, mas selecionar, fazer isso de uma forma que tenha o melhor benefício, o maior benefício, né, para a instituição e para os pacientes. Com tanta tecnologia nova aparecendo todo o tempo, né, com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Quem me conhece sabe que eu trabalho com melhoria contínua, principalmente em projetos de qualidade e segurança. Então, eu queria te perguntar como é que tu entendes, né, esses desafios ou as perspectivas, principalmente na melhoria do processo seguro para os nossos pacientes. Onde que tu vê que a gente está avançando mais rápido e aí quais são os nossos desafios ainda? Olha, eu vejo que a gente tem uma grande quantidade de dados, né? Então, na área de segurança do paciente, por exemplo, hoje a gente tem uma ferramenta única, onde todo mundo notifica os seus problemas. Então, hoje eu sei exatamente quais são os problemas dos hospitais e da rede, e aonde eu coloco os meus recursos ali dentro, né? Então, eu acho que a gente tem também uma qualidade da informação muito melhor. A gente sabe o que aconteceu dentro de uma cirurgia, numa sala cirúrgica, numa consulta, a medicação, né? Então, eu acho que essa rastreabilidade de dados e de conhecimento, eu acho que tem sido muito bom para todos nós. E isso deu também uma enorme transparência, né? Porque hoje todo mundo acessa esses dados, né? Hoje a gente tem acesso,
os hospitais têm acesso, então isso também é bastante positivo, eu vejo, né? Então, os próprios pacientes também têm acesso às informações, então eu vejo muita melhoria nisso. E mesmo a educação, né, Helenara? Eu acho que hoje a gente consegue fazer projetos, por exemplo, a pandemia mostrou para a gente que a gente pode trabalhar muito melhor à distância numa rede hospitalar, numa rede de serviço de saúde do que a gente trabalhava antes, com muito mais eficiência, né? É possível tocar projetos inteiros à distância, né? Coisas que a gente também não fazia muito, né? Não sei se você teve essa experiência também, né? Você também está numa rede, né? Eu acho super desafiador, eu só talvez seja um pouco menos otimista em relação ao que a gente conhece dos dados, né? Hoje, a maior parte das instituições de saúde ainda usa informações relacionadas a notificações que são voluntariamente inseridas por pessoas. E a gente, eu acho que precisa avançar nas experiências de análise de linguagem natural, de prontuários, para que a gente conheça os problemas não relatados. E antes de eles, de fato, causarem danos para os pacientes. Existem algumas experiências que eu acho que são interessantes, mas o avanço tem sido não tão rápido quanto a urgência do assunto, né? Eu coloco a segurança do paciente como a base de todo esse processo de qualidade, porque não existe qualidade sem segurança e porque é um problema que ainda está sendo tratado há mais de 30 anos, 20 e poucos anos, ainda com avanços muito lentos, né? Então, eu entendo que hoje é muito melhor do que era antigamente, para que a gente conheça. Eu só não sei se a gente está fazendo as coisas que precisam ser feitas para, de fato, tornar os pacientes mais seguros, né? Acho que esse desafio de transformar o conhecimento em ação e a ação em melhoria de fato, ela ainda... Acho que até a tecnologia vai acabar nos ajudando, né, Camila? Porque algumas ações forçadas, algum retrabalho a gente vai poder tirar, e isso pode simplificar o processo e pode dar um pouquinho mais de segurança. E um outro desafio que eu queria te perguntar, como é que aquele exemplo que eu te mostrei lá do suicídio. Eu achei aquilo muito, muito bom, entendeu? Porque hoje a gente, dentro dos hospitais, a gente tem suicídio. Quer dizer, como é que... Né? Uma coisa que você fica, puxa vida, né? A gente já fez gestão de um polo de atenção para doença mental e a gente tinha suicídio lá dentro, pessoas que estavam ali sob supervisão, né? É a coisa mais frustrante que tem é isso, né? Você tá ali com a pessoa e você não conseguir prever, né? Então eu acho que tem essas iniciativas, sim, né? Comportamentais ali das pessoas. Então eu vejo que tem coisas isoladas. Talvez a gente fique mais dentro do hospital e a gente tenha esse olhar ali, né? Mais voltado para o hospital. Mas eu acho que já tem muito dado novo, né? Não, eu acho que é importante mesmo. A gente tem alguns avanços. Acho que a gente tem muito avanço em informação, consolidação da informação, ajudar a gente a tomar decisão, né? Mas o futuro, né, o que a gente está vendo acontecer, acho que ele é promissor se a gente souber o que fazer com essas informações, né? E eu queria te perguntar, que tu trabalhas em rede, do mesmo jeito que eu trabalho nesse momento, como é que vocês estão usando essas tecnologias para consolidar informações, para fazer essa gestão mais eficiente da rede que tu comentaste na tua apresentação. Isso. Então, a gente tem utilizado cada vez mais esses BIs que eles são únicos, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a parte de cadastro e de processos, né? Então, assim, até número de leitos, né? Coisas bem básicas, né? Como é que a gente identifica isso
para que a gente tenha indicadores padronizados. Eles até podem não estar perfeitos, mas a gente está falando da mesma coisa, né? Porque hoje a gente ainda tem muita variação desses dados dentro da casa. Então, por exemplo, vou voltar aqui ao nosso sistema de notificação de eventos. Foi um trabalho muito legal, porque ali a gente tem várias taxonomias, né? Cada acreditação usa uma taxonomia diferente, então o que era para um não era para outro. Então, essa parte de entendimento do sistema, eu acho que ela é muito importante. A gente tem trabalhado nisso desde 2016 mesmo, para entender não só os processos de back-office, mas os processos assistenciais também, né? Eu acho que uma grande coisa que a gente tem feito também é a parte de integração dessas tecnologias. Então, monitores integrados ao prontuário eletrônico, né? Checagem de medicação, isso tudo dá mais segurança, né? Eu acho que aquela coisa de ficar anotando, né? Sinal vital é uma coisa tão antiga, né? E quando você está anotando já não é mais ele, né? Mas eu vejo ainda que as soluções elas estão aquém do que a gente quer. Mas o que eu acho normal, Helenara, porque a gente, né, está sempre à frente. É a mesma coisa das pessoas lá na década de 40 que falavam, não, os computadores vão cuidar das pessoas. Demorou quase 100 anos, né? Sei lá, 90. Então, a gente também está bem à frente, mas eu acho que cada vez é mais rápido essa integração. Mas eu acho que é necessária ainda. Eu acho que os nossos prontuários eletrônicos, eles têm pouca, eu não sei os sistemas que vocês têm, mas a gente tem muita dificuldade de integrar sistemas diferentes dentro dos nossos sistemas base, grandes, assim. Mas a gente tem trabalhado nisso, tá? A gente tem trabalhado numa camada, né, como falam os especialistas de TI, para a gente jogar todos os dados naquela camada e utilizar aqui, ou aquele data lake, né? Enfim, a gente tem utilizado isso. Hoje a gente trabalha muito com esses BIs, então a gente tem esses painéis onde a gente tem toda a gestão do hospital ali. Então eu sei como é que está meu hospital hoje, qual é a taxa de ocupação, se tem paciente esperando no PA, se não tem paciente esperando. Nós estamos desenhando isso para ter on time dentro da nossa gestão. Perfeito. Acho que também tem muito potencial de inteligência artificial para analisar desvios, né? Desvios do esperado, desvios, inclusive de acompanhamento de gestão individual, de profissionais, de comportamento. Acho que tem muitas alternativas que estão aparecendo, mas com esse desafio, né? De que caminho que a gente vai seguir na hora da gente fazer essa incorporação disso dentro da nossa prática. E eu acho que tem um outro desafio, que eu acho que é o sentido pelo qual a gente existe, né, que são os pacientes, que é incorporar a visão deles dentro desse processo, né? Tem toda uma discussão que a gente tem dentro de todos os sistemas de saúde de entregar valor, e entregar valor é entregar resultado na ótica do paciente, com o melhor desempenho possível, né? Então, indicadores, desfechos que são importantes para ele, com eficiência do sistema. E eu acho que aí também tem muitas oportunidades que a tecnologia está nos permitindo, mas também muitos desafios, que é colocar essa tecnologia na mão do paciente para que ele nos diga o que ele quer, o que é importante e tal. Como vocês têm visto isso? Como que isso é abordado? Que perspectivas vocês entendem que é importante? Tá. Bom, em relação aos pacientes, uma coisa que a gente, por incrível que pareça, não tinha padronizado em todos os hospitais era uma pesquisa de satisfação, o NPS, né? E até uma pesquisa melhor, né? Como o HCAHPS aí para coisas, né? Para a experiência do paciente. A gente não tinha isso padronizado nos hospitais. E hoje a gente está olhando para isso, né? Então hoje a gente já tem o NPS, e o NPS o paciente pode responder no celular, né? Então essa eu acredito que seja uma inclusão aí do paciente dentro do cuidado dele.
Então, essas interações dentro dos hospitais cada vez mais são frequentes, né? Eu vejo. Todo mundo hoje tem um celular para se conectar. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é todo o acompanhamento pós-alta, né? E aí, como você falou, desfecho, né? Aqueles PROMs e PREMs, né? Que são os indicadores relacionados à experiência do paciente, o que importa para ele, né? Aos desfechos, né? Então, eu acho que a nossa comunicação com o paciente está muito melhor. A gente tem disponibilizado também para os médicos uma boa parte, mas a intenção é disponibilizar também uma parte do prontuário. Eu acho que isso, quando a gente conseguir fazer de uma maneira transparente, eu acho que poucos hospitais fazem hoje, né, de dar acesso ao prontuário. Quando eu vejo assim, eles dão acesso ao resumo de alta, aos exames e tal. Mas acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, né, de trazer todo o prontuário, porque ele é do paciente. Então, eu vejo que hoje a gente ainda está nesse pedaço aí de perguntar para ele o que ele achou, mas a ideia é de que ele faça mais o caminho de volta. Como é que a gente pode utilizar esses pacientes, que na verdade, né, é um ator ali que é o principal e é pouco utilizado no desenho dos sistemas, né? Mas nós estamos caminhando para Às isso. vezes a gente não. Isso. Às vezes a gente não pergunta o que ele quer, mas a gente pergunta o que ele achou depois que a gente faz o que a gente quer. Depois, Né? Então exatamente. tem um desafio de incorporar a voz do paciente durante a trajetória do cuidado ou antes, né? Acho que a gente tem aqui no Brasil algumas tecnologias que se propõem isso, né? A ser a voz do paciente, mas também é desafiador a gente educar esse paciente para falar sem medo o que ele quer, né? Porque até as pesquisas de satisfação a gente faz depois que ele tenha alta, para que não tenha nenhum conflito, não tenha, né, que ele não tenha medo de fazer, o que é uma manifestação de que a gente precisa avançar muito ainda na cultura dentro das organizações e da população de que o sistema de saúde existe para cuidar dele, né? Então, concordo contigo, assim, o desafio. Hoje a gente está lá, depois que ele usa o sistema, perguntando como é que o que ele achou do nosso trabalho, olhando sempre pelo retrovisor, né? Mas agora, com essas tecnologias on-time, por exemplo, dentro de uma consulta, você já pode usar alguma tecnologia e já discutir com ele, né? Eles podem colocar imagens também, né? E pedir para essas inteligências artificiais aí falarem o que acham daquela imagem. Então, assim, esse poder de democratização da informação, ele não tem volta, ele é avassalador. E aí ele vai, sim, trazer grande poder para os pacientes, para dizer, olha, eu não sei, quero uma segunda opinião, talvez não queira isso, né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu acho que é uma coisa sem volta. E eu acredito que vai ser mais rápido do que foi. Sou mais otimista que você. Não, eu acho que a questão do otimismo mais é em relação à velocidade das questões de segurança, que tem uma questão que eu acho que é importante, que é a validação dessas ferramentas, né? De fato, elas são mudanças da forma como a gente faz, ou elas de fato impactam em melhoria do processo, melhoria do cuidado, da saúde, né? Do indivíduo. Tem muitas coisas que têm se demonstrado melhores do que o que a gente faz atualmente, e isso é um motivo de otimismo, né? A questão, eu acho, de segurança dentro das instituições hospitalares, eu acho que ela tem que mudar muito o processo de como a gente executa o cuidado. É muito... O caminho da segurança não é olhar o que aconteceu para mim, né? É olhar como é que a gente faz e a gente mudar o jeito como a gente faz. E isso é desafiador do ponto de vista de mudanças organizacionais, gestão de mudanças, né, dentro das instituições. Mas concordo que um caminho sem volta, né? O uso de dados abertos, linguagem natural, auxílio à decisão,
e essa, inclusive em apoio para nós, profissionais de saúde, que hoje utilizamos muito do tempo da beira do leito para inserir informações, às vezes, né, informações que estão em outros dispositivos, a gente copia e insere dentro de outros, porque a interoperabilidade ainda não está completa, né? Então é um desperdício de recurso enorme dentro dos sistemas. Mas você Então, tocou, acho que esse vai Elenara, num ser... ponto que eu queria explorar, que é um ponto bem importante, que assim, hoje, por exemplo, quando a gente dá um remédio, faz um tratamento, a gente tem uma evidência por trás, né? A gente tem estudos clínicos que passaram por todas as fases e a gente tem isso. Agora, quando a gente tem uma intervenção diferente de um algoritmo ou de de uma inteligência artificial, não está muito claro quais que são os nossos padrões para dizer que aquilo funciona ou não, né? Então, eu acho que é aí que tem muita possibilidade de trabalho e pesquisa, né? De falar, ó, quantas vezes isso acertou, é assim mesmo, né? Porque ele trabalha com aquele normal, né? Mas o que é o normal, né? Então, eu acho que são essas discussões aí que a gente vai ter que evoluir ali, porque também é passível de erro, né? E aí é um pouco daquela frase lá do Charles Vincent e do René Malberti, né? Segurança do paciente é um alvo em movimento, né? Agora, deve ter a segurança do paciente nas tecnologias digitais, né? Como é que você deve utilizar isso com segurança, né? Quais são os problemas que ela pode trazer, né? Na hora que você absorve uma tecnologia, ela traz consigo também problemas. Quais são? São problemas novos que a gente não conhece, que talvez a gente vá conhecer agora, né? Eu acho que se a gente põe na balança é positivo, mas o nosso foco vai ter que ser outro, vai ser isso, na TI. E se esse dado vier errado, né? Então eu tenho lá um dispositivo que me diz que o paciente está piorando, ele faz ali um score de deterioração clínica e ele me avisa. Que problemas que eu posso ter ali que ele não me avise? Né? Então, assim, os nossos problemas vão mudando de natureza, né? A gente vai tendo que aprender outras coisas, né? Acho que a gente tem que buscar essas alternativas que hoje estão disponíveis, que fazem melhor o que a gente, como humano, não faz, né? A gente tem algumas experiências, né, da vida como gerente de risco, de uso de tecnologias para melhorar o processo, por exemplo, revisando prescrições nossas médicas, né? Qualificando, ajustando prescrições médicas com base em evidência que nós médicos, na hora que nós prescrevemos, a gente usa um conhecimento vindo de toda a formação. Então, acho que tem muitas coisas que as tecnologias podem nos ajudar a inserir os dados de forma melhor, a pensar melhor, a organizar o cuidado de forma melhor. Mas queria te perguntar um outro assunto em relação a quando a gente vê um processo, por exemplo, o processo de prescrição, e usar a IA para fazer esses ajustes que são necessários com base nas necessidades nas informações disponíveis do paciente. Eu estou falando de um processo específico, mas a gente sabe que o cuidado dentro da saúde, tanto hospitalar quanto fora, ele é muito multidisciplinar e ele precisa de coordenação de cuidado. E aí a tecnologia tem alguns benefícios, outros não. Queria que tu conversasse um pouquinho como é que vocês enxergam essa questão da tecnologia como apoio do cuidado coordenado, centralizado nas necessidades dos pacientes. Eu acho que é uma enorme vantagem essa, né? De você ter ali o paciente, ele está com você quando ele não está mais no hospital, ele está na casa dele, né? Ele tem um acesso, você tem acesso a ele, acesso ao médico, né? O médico tem acesso ao prontuário do paciente fora do hospital, né? Então, isso tudo melhora demais a coordenação, tanto o médico quanto toda a equipe, né? Então, eu acho que essa troca de informação, essa coordenação, ela ganha muito com a interoperabilidade, com essa
comunicação aí de sistemas, né? Eu acho que isso é importante. Ainda não estamos lá. Essa semana mesmo a gente discutia sobre um sistema para anestesia, né? Porque anestesia, né? A gente ainda tem esses silos no hospital. Anestesia é difícil entrar dentro do prontuário eletrônico, que tem aquela folha onde a gente coloca ali os dados e tal. Como agregar aquilo, como integrar aquilo dentro, né? Porque se a gente for pensar bem, os nossos prontuários eletrônicos, o foco deles nunca foi de fato o paciente, né? São feitos para um hospital faturar e ter as contas e saber. Estão melhorando agora, né? Mas de fato ele nunca foi. Então, por exemplo, a gente tem muita dificuldade da integração desses sistemas que são específicos ou de infecção hospitalar, ou de TI, ou de UTI, ou da sala anestésica, né? Parece que é outro ambiente, né? Então a gente tem, mas eu acho que hoje a gente consegue agregar melhor essas informações, fazendo essas integrações, coordenando o cuidado, né? Então hoje é mais fácil você saber o que aconteceu dentro da sala cirúrgica, né? Dentro do próprio prontuário. Você não precisa ir lá perguntar para ninguém, ou você não precisa abrir o folhão, né? Então, eu acho que a coordenação tende a melhorar bastante. Eu acho ainda que o paciente é pouco passivo, é muito passivo, desculpa. A gente precisa criar maneiras onde ele possa alimentar de dados os nossos sistemas, né? Hoje ele não tem, ele só recebe, né, uma pesquisa e tal, gostou, não gostou, ele queixa, mas como que ele pode dizer para a gente, olha, isso deu certo, estou bem, não estou bem, essa alta foi precoce ou não, né? Como é que a gente pode melhorar isso? Então, eu acho que quando a gente tiver também essas informações, vai ser muito importante para a coordenação. Mas o legal é que o paciente é o dono, né? Ele agora, de fato, ele está no centro, né? Ele que coordena essas informações. Eu também entendo que existe muito potencial para que as múltiplas equipes que hoje precisam cuidar do paciente consigam organizar os processos de cuidado olhando os outros parceiros, né? E principalmente olhando o momento do paciente. Ainda tenho, assim, eu acho que temos que avançar em relação a como essas equipes se comunicam. Às vezes é mais fácil de enxergar o que está acontecendo, mas não é necessariamente uma comunicação de mão dupla dentro dos sistemas, mesmo dentro dos novos dispositivos, apps que estão, né, aparecendo, sendo desenvolvidos para isso. Mas entendo que essa é uma parte importante do processo de gestão clínica que está avançando bem rapidamente, em paralelo até às vezes com os RPs que a gente usa, né? Então, acho que vai ser bem interessante ver onde que isso vai chegar. E por último, a gente já está finalizando, Camila, eu não sei se tem alguma pergunta no chat, por favor, façam vocês que estão aqui conosco nesse momento, por favor, se tiverem alguma pergunta, insiram no chat que a gente tenta responder e trocar uma ideia com vocês. Mas hoje o que eu queria te perguntar é o seguinte: quando a gente responde, faz um processo de gestão de rede e que a gente usa indicadores, que a gente faz indicadores comuns, como tu disseste, que a gente tem dashboards de desempenho das unidades ou de processos ou individualizados, como que vocês fazem
para fazer do ponto de vista de tecnologia, ou como vocês estão pensando, para dar velocidade para esse processo de gestão? Que às vezes a gente tem dados online, mas faz gestão mensal de informações, né? Como é que vocês usam a tecnologia para dar velocidade na tomada de decisão? Se vocês têm alerta, como que vocês fazem para usar a tecnologia para acelerar a correção, ou os ajustes, ou o caminho que vocês vão tomar? Uhum. E aí você diz mais da parte de gestão, né? Gestão. Da parte de gestão. A gente está desenhando um command center, né, que é um centro de comando, onde a gente vai ter essas informações. E aí a gente ainda não tem isso para fazer on time, né? Então nós estamos desenhando. E o que a nossa grande discussão atual é o que deve ficar lá no hospital e o que deve ficar lá no corporativo, porque tem coisas que não adianta eu saber lá, né, que eu realmente não posso atuar naquele momento, né? Então, tem coisas que são ali da casa. Mas eu sei que já existem experiências onde você pode ver deteriorização clínica, você pode ver tempo de espera de PA, você pode ver tempo de atraso de medicação. Tudo isso hoje é possível ser feito, né? Então, são coisas que a gente... estão aí as tecnologias, né? A gente está trabalhando numa de deterioração e o nosso ponto é justamente conectar os monitores com o prontuário para a gente ter esse dado. Perfeito, muito obrigada. A gente extrapolou o nosso horário. Agradeço muito, Camila, por essa conversa que a gente teve. Acho que os desafios são imensos e obrigada a todos pelo convite de estar aqui com vocês nesse momento.